Olá, meus digníssimos estudantes, tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, vou trazer um tema que, assim, eu já discuti com algumas pessoas da área da educação, que é sobre coisas que a gente deveria aprender nas escolas. Coisas que deveríamos aprender nas escolas. Não vou ficar menosprezando nenhuma disciplina aqui que a gente aprende. Ah, eu não vejo importância de aprender biologia, eu não vejo importância de aprender matemática, blá blá blá. Sempre tem gente assim, bem radical. Não, para mim todas as disciplinas são importantes. E bom, e muitas coisas que vem acontecendo nos últimos anos aí, principalmente relacionado à biologia. Bom, a gente vê como é difícil, né? Química tal, cada absurdo que a gente escuta, física, terra ser plana, vacina não ser importante. É complicado, complicado, mas enfim. Não é sobre essas disciplinas básicas que eu vou falar. História, geografia, português, matemática, física, química, biologia, não. Tá certo? Nem educação física. Eu vou falar de coisas que, assim, na minha opinião, e discutindo com outras pessoas, tal. Inclusive já fui professor universitário, discuti até com alguns outros alunos de coisas que seriam importantes a gente aprender na escola. Tá certo? Ou deveríamos ter aprendido na escola, tá certo? Porque assim, além de disciplinas como fisiologia humana, fisiologia do exercício, bioquímica, que são áreas da minha alçada, da minha especialização, grupos especiais, eu já dei aula de outras disciplinas também, tá certo? Tipo disciplinas voltadas para Libras, para educação de sociedade, sociologia. Eu fui aquele tipo de professor universitário que aparecendo eu pegava. Mas assim, eu sempre fui responsável de estudar e entender sobre a disciplina, tá? Não simplesmente me aventurava não. Tranquilo, e era bom que eu debatia com outras pessoas, principalmente turmas da licenciatura, tá bem? Bom, tô aqui com o meu caderninho anotado aqui. Algumas disciplinas para eu não esquecer, ou pelo menos deveriam ser disciplinas para a gente aprender na escola, tá certo? Independente da fase da escola, se ela no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, no ensino médio. Algumas aqui eu acho que já deveríamos aprender desde a educação infantil. Pode ser o infantil 4, infantil 5, quando a criança já está mais desenvolvida, com uma boa oratória, tá certo? E algumas eu acho que deveria ser no ensino fundamental e algumas até mesmo no ensino médio, só no ensino médio, tá bem? Bom, a primeira que eu vou a primeira que eu vou falar aqui é Libras, Língua Brasileira de Sinais, tá certo? Porque eu acho que Libras deveria ser importante. Bom, a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, é a segunda língua oficial do Brasil, tá certo? Só atrás do nosso português falado, bora assim dizer, tá certo? Porque deveríamos aprender. Bom, surdos sempre existiram, tá certo? Pessoas surdas sempre existiram e existem. E bom, hoje em dia eles estão tendo muita oportunidade de trabalho, isso é ótimo, gratificante. Alguns mercados, algumas redes de mercado tipo Açaí, Atacadão, Atacados Presentes, já pelo menos aqui em Pernambuco eu já vi surdos trabalhando, Riachuelo inclusive eu já vi. E assim, muitas vezes a gente quer uma informação, mas tipo, quando vê ele é surdo, não sabe se comunicar. E às vezes só deveríamos aprender coisas básicas, tá certo? Eu vejo isso como importante. Minha esposa é especialista em Libras, é, educação para Libras, já foi intérprete e tudo. Ainda quando surge algum convite para ser intérprete em algum canto, ela aceita. Atualmente ela não está atuando na educação de Libras, mas assim, é intérprete. E eu vejo como importante. Inclusive na faculdade eu discutia muito sobre isso, porque eu cheguei a pegar uma disciplina de Libras, obviamente eu mostrava mais a parte teórica e mostrava sobre o alfabeto, sobre alguns sinais básicos, tipo bom dia, por exemplo, letra R, que meu nome é Romário, né? Letra R, coisas assim, tá certo? Número 5 e por aí vai. Pelo menos o básico eu, graças a Deus, fui aprendendo com o tempo, mas realmente é muito importante aprender Libras. Eu acho que deveríamos aprender desde a educação infantil, tá certo? Pelo menos no infantil 4 em diante, tá certo? Isso é uma disciplina obrigatória, não apenas optativa.
Outro tipo de disciplina que já poderíamos aprender desde o ensino fundamental, pelo menos, ensino fundamental 1, não vou dizer uma série exata, mas pelo menos desde o fundamental 1, deveria ser educação financeira. Cara, quando você olha as pesquisas, os debates que existem por aí, o Brasil é um dos países que mais tem endividados no mundo. Beleza, em termos populacionais, somos um país bem populoso, claro. Em território, a gente é grande também. Em termos de população, não sei a posição que a gente fica, mas eu acredito que a gente deve estar em uma espécie de top 10 em termos populacionais. E bom, eu já passei por problemas financeiros também. E assim, educação financeira deveria ser algo que a gente deveria aprender. Cara, quantas pessoas compram um carro para depois não ter condições de sustentar e tudo mais? Quantas pessoas estão desempregadas, ficar desempregadas, mas quer gastar à vontade o seguro-desemprego, sem muita expectativa de voltar ao mercado de trabalho? Quantas pessoas empreendem, mas só investe, só investe, só investe, mas não se liga de um retorno que deveria ter, tá certo? Eu acredito que deveríamos aprender educação financeira, pelo menos uma vez por semana, tal. Não deveria ser aquela disciplina para dizer 100% obrigatória, mas pelo menos assim, toda escola deveria botar como uma espécie de disciplina optativa para aprender, ou pelo menos no ensino fundamental 1 ser obrigatória, tá certo? Bom, isso aí é só minha opinião. Assim, por quê? Cara, a gente não sabe o básico da importância do dinheiro, como a gente economizar dinheiro, poupar dinheiro, investir dinheiro. Muitos de nós não sabemos, tanto que o país é todo endividado aí. O Serasa, o SPC, o SPC, o SPC, o SCPC, esses órgãos assim de serviço de proteção ao crédito, cara, é muita gente endividada, muita gente sem condições de ter cartão de crédito porque está endividado e um banco ou uma operadora não vai liberar cartão de crédito para essas pessoas. E sim, aprender a utilizar cartão de crédito. O cara ganhar 2 mil, mas tem um limite de 7 mil no cartão, acho que pode gastar 7 mil. Complicado, né? Eu acho que deveríamos aprender isso. Coisas na área de tecnologia, robótica, ciências robótica, sei lá, alguma coisa assim, tecnologia mesmo, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, eu acho que devemos aprender. Não só ficar naquela informática básica de Word, Excel, CorelDRAW, nem sei se ainda é ensinado isso. Quais outras coisas, sei lá, PowerPoint, não só ficar nesse básico. A gente aprender coisa bem profunda mesmo, tipo, eu tô aqui fazendo vídeo com vocês, isso daí graças à tecnologia. Aqui eu tenho um canal no YouTube atualmente, graças à tecnologia, redes sociais, tal, muitas coisas a gente deveria aprender, como programação, desenvolvimento, pelo menos o básico, assim, claro, se a pessoa quer seguir a carreira nessa área, ok, mas se não quiser, mas pelo menos poderia aprender sobre isso, tá bem? Eu acho que a gente deveria aprender muitas coisas sobre tecnologia, não só ficar no básico da informática que a gente já aprendeu desde, sei lá, desde a década de 90, a mesma coisa. Algumas escolas investem em robótica, mas é algo bem meia boca tal e como optativo, tá certo? Eu acho que deveria ser obrigatório, tá bem? Ah, vai encher as escolas de disciplinas, cara, uma vez na semana, tipo, de aula de educação financeira, uma vez na semana de livros e uma vez na semana de tecnologia, eu acho que daria uma boa. Outra coisa que a gente deveria aprender, boa prática alimentar. Cara, a gente, depois dos anos 90 principalmente, não que nos anos 90 e 80 não tivesse, mas alimentos ultraprocessados cresceu muito e o consumo em crianças está absurdo. Muitas crianças consome esses negócios, quando chega na vida adulta não consegue botar uma fruta na boca porque não aguenta a textura da fruta, o sabor da fruta. No máximo bebe o suco, mas não bebe, mas não comem a fruta, a polpa da fruta porque não consegue. Por quê? Falta de boa prática alimentar, introdução alimentar para crianças. O povo, ao invés de dar a fruta inteira para a criança, ou pelo menos um pedaço da fruta, não. Com medo da criança engasgar, bota o caldo para a criança beber. A criança não se acostuma a comer fruta. Hoje em dia a gente está num absurdo de feijão e arroz não ser mais consumido por causa de fake news espalhado por aí e tal. A importância da carne, do consumo do ovo, das verduras e tudo mais. Porque muita gente está deixando
sei lá, numa confraternização, comer um arroz com um franguinho, um estrogonofe, uma coisa assim, para comer apenas o bolo ou a torta que tiver lá e os brigadeiros. Cara, boa prática alimentar desde criança, a importância do alimento. Claro, né, sem fazer terrorismo com os ultraprocessados. Mas assim, aprender que a base tem que ser o consumo assim de alimentos naturais, in natura, ou minimamente processado, ou se for processado, ter todo um cuidado, como o azeite de oliva ou a manteiga, por exemplo, tá bem? Queijo ricota. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente deveria aprender boa prática alimentar. Aí sim, eu coloco já desde a educação infantil, desde o primeiro ano escolar da criança, tá certo? Ou até mesmo no berçário. A criança aprender isso. Aí, beleza, tem muitas escolas aí que tem a questão do patrocínio e tal, patrocinar por algumas marcas aí que são especialistas em bebidas ultraprocessadas, mas, cara, boa prática alimentar é fundamental, tá certo? Desde sempre mesmo. Bom, outra coisa que eu coloco aqui é a prática de algum esporte, pelo menos no ensino fundamental já, o ensino fundamental 1, a prática de algum esporte, além das aulas de educação física, aquelas aulas de educação física que o professor só manda correr, fazer polichinelo, não sei o que tal. Sei lá, estimular a criança a praticar esporte. Algumas escolas fazem isso, mas são escolas de ricaços, de gente rica. E outras escolas, quando tem no máximo futebol, vôlei, mas a criança tem interesse de jogar handebol, basquete, mas a escola não tem estrutura para isso. Eu acho que deveria haver incentivo por parte do governo, incentivo por parte de profissionais da área da educação para ver a prática esportiva, porque a criança cresce, tipo, deixa de praticar exercício porque lá atrás não teve um bom conhecimento de esporte. No máximo aquelas aulas de educação física que acabam muitas vezes sendo chatas, vamos ser sinceros. Não sou contra tirar a aula de educação física, sou contra, pelo menos, nem que seja em um horário diferente, introduzir a criança a praticar algum esporte. Futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol, atletismo, não importa, tá certo? Alguma luta e tal. Mas poderia já ser, pelo menos, desde a educação infantil e tudo mais. Ou em alguns casos, alguns esportes para praticar já na educação infantil. Ou eu confundi aqui. Deveria praticar pelo menos no ensino fundamental 1, ou pelo menos alguns esportes já daria para praticar desde a educação infantil. Claro, respeitando a fase de desenvolvimento da criança, tá bem? E bom, eu como profissional da educação física, óbvio que eu vou sempre estimular isso. Outra coisa que, pelo menos no ensino médio, acho que deveria ter aulas sobre empreendedorismo, uma ou duas vezes na semana, tá certo? Por quê? Muitas pessoas hoje em dia querem ser empreendedores, não querem mais trabalhar para uma empresa, ser CLT, CPJ, ou quando quer CPJ, quer trabalhando na sua própria empresa, empreendendo, abrindo sua própria empresa, ou seu próprio negócio, tá certo? Estimular e ensinar o que é MEI, o que é microempresa, empresa de médio porte, pequeno porte, e por aí vai. Questão de lucros, como investir e como ter o retorno financeiro, o que fazer. Aula de empreendedorismo mesmo, ensinar na prática, botar a criança não, o adolescente no caso, lá dentro das aulas, simular coisas assim de vendas, ela mesmo vender lá para o professor e tudo mais, tá certo? Porque eu acho, cara, o Brasil é um dos países que mais tem empreendedores no mundo e muitos não estão preparados. Por quê? Não tem uma base, muitas vezes cursos aí são caros ou são muito basicão de empreendedorismo e muitas vezes é a falta de interesse da pessoa mesmo de pagar um Sebrae da vida para estudar, por exemplo, sobre empreendedorismo. Eu acho que as escolas já poderiam incentivar isso. Não vou dizer dar uma super mega aula, mas pelo menos ensinar o básico e algumas coisas sobre investimento, sobre retorno financeiro, planejamento e tudo mais já na escola, tá certo? E para finalizar aqui, noções de sustentabilidade. Bom, desmatamento, poluição, contaminação de rios, águas, tem crescido muito no mundo. Por quê? A tecnologia está avançando, mas em compensação o planeta está sendo destruído. E muitas coisas hoje em dia se fala sobre sustentabilidade, para me mostrando que a sustentabilidade seria essencial para
explorar recursos do planeta sem degradar o planeta, tá certo? Por exemplo, a China já faz muito isso hoje em dia. É um país tecnológico, bem avançado, financeiramente falando, economicamente falando, mas que está começando projetos de sustentabilidade aí. Proteção pela natureza e tudo mais, beleza, eles têm algumas falhas? Tem, mas pelo menos eles estão procurando fazer alguma coisa. Mas países ricos que nem os Estados Unidos é muita exploração com pouca sustentabilidade. E o Brasil muitas vezes está indo pelo mesmo caminho, tá certo? Alguns países europeus estão indo pelo mesmo caminho e tal. Mas assim, eu acho que ter noções de sustentabilidade seria importante. Aprender sobre tecnologia e noções de sustentabilidade junto. Aprender sobre empreendedorismo e noções de sustentabilidade. Saúde e noção de sustentabilidade. Tá certo? Porque o planeta Terra é o único planeta onde é possível viver no nosso sistema solar, tá? Se existe outro planeta no universo semelhante ao nosso, eu não sei. Mas é a nossa Terra, é o nosso lar e deveríamos aprender sobre sustentabilidade, tá certo? Bom, pessoal, são essas assim coisas que eu acho que deveríamos aprender na escola. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de fazer o CCC. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversas Aleatórias. Fui!